Olá, pessoas queridas, tudo bem por aí? Todo mundo tá ainda quietinho em casa? Já estão saindo? Como é que vocês estão aí? Aqui a gente continua quietinho em casa. E aí, ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Antes de tudo, né, que eu nunca lembro, aqui é a Vani Lobato. E a gente normalmente conversa sobre plantas e sobre cristais. E sobre a energia das duas coisas juntas, que a gente vai começar a conversar muito em breve. Aí, só para contextualizar para vocês um pouco a historinha que eu vou contar para vocês de ontem, eu tenho feito muitos cursos, eu tenho tido muitas ideias de coisas, até de coisas legais para trazer para vocês, mas que acaba que eu não estou conseguindo colocá-las muito em prática, eu não consigo pensar direito como é que pode fazer as coisas e tal. E aí eu vou pensando e estou estudando e estou fazendo um monte de coisa. Então, meu tempo de. Aí eu falei que a minha agenda da quarentena tá assim, cheia, muito cheia de coisa. E aí, ontem, eu acabei de arrumar o almoço, tarará, e dei um pulo lá fora, porque eu tava vendo que a minha cachorrinha tava comendo alguma coisa, que eu não sabia o que era, e eu queria ver o que ela tava mastigando lá fora, porque, né, só Deus pra saber o que ela tava mastigando. E aí cheguei lá, ela tava comendo uns negócios lá, uns tocos lá, umas coisas assim, e aí eu passei do lado de uma árvore que tem umas ervas de passarinho nela. E ela é bem cheia de ervas de passarinho. E aí foi muito engraçado. Porque eu resolvi puxar. Sabe quando você olha assim e fala, não, vamos ver se esse negócio tá mais solto. Aí peguei e puxei um galho. No que eu puxei esse galho, desceu um tantão de erva de passarinho. Aí eu empolguei. E o que era o meu tempo de estudar, de fazer planejamento de coisas assim, né? De vídeos ou de qualquer coisa do tipo, curso que eu tô pensando, vocês vão ter notícia, vocês vão saber de umas coisas legais. Que é tudo pra vocês. Aí, em vez de eu ir voltar pra dentro pra fazer isso, eu fiquei lá fora quase 2 horas. Ralei minha mão toda, machucou, tudo que vocês puderem imaginar. E eu tirei um tantão de erva de passarinho. E aí eu vi que da árvore ela estava descendo, pegando os hibiscos da cerca. Pra vocês terem uma ideia, a gente não via a cerca do outro lado. Eu não tenho como mostrar para vocês aqui, porque tá no celular a foto. Mas é impressionante a quantidade de erva de passarinho. Assim, coisa de uma montanha de erva de passarinho. E não estava dando para ver a cerca do lado, assim, a casa do vizinho do outro lado, porque a cerca estava tampada de erva de passarinho. E aí eu fiquei empolgadíssima e fui tirando, fui tirando, fui tirando, fui tirando, fui tirando e fiquei quase 2 horas lá fora para fazer isso. E aí no meio dessa coisa de tirando, né, eu parei e falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Era pra eu estar lá dentro estudando, fazendo as coisas que eu tinha que fazer e tô aqui mexendo com erva de passarinho. Aí me veio com muita clareza assim, você não tá tirando as ervas de passarinho da árvore, você tá tirando de você as ervas de passarinho que não te deixam fazer o que você precisa fazer e que não te deixam ver o que você precisa ver para ter a clareza para montar os cursos e as coisas que você quer montar. Isso foi tão interessante, porque a resposta foi tão óbvia e tão na hora, assim, que eu falei, nó. Claro que eu continuei mais tempo depois disso, tirando erva de passarinho. Mas foi muito profundo isso em mim, porque, assim, o fato de agora eu conseguir ver o vizinho, né, a cerca do outro lado do vizinho, assim, me deu uma sensação, assim, de que tirou coisas que estavam na minha vista, sabe, assim, que eu não estava conseguindo enxergar. E aí, com isso, eu quis passar para vocês, porque, né, tudo que eu vivo dessas coisas muito legais, eu quero passar para vocês que são tão apaixonados com planta quanto eu. E aí isso também me remeteu à jardinagem terapêutica, que é um trabalho que eu desenvolvi um pouco depois da época, na verdade correu junto com a época das mensagens das plantas e dos cristais. Chegou para mim todo um trabalho, toda uma apostila escritinha, na verdade todinha recebida, que depois virou uma apostila, sobre jardinagem terapêutica. E aí eu fiquei pensando assim, como é que seria colocar essa coisa da jardinagem terapêutica para vocês, né, que me seguem, que gostam dessas coisas tanto quanto eu, nesse momento em que tem tanta gente que ainda está presa em casa e que está meio entediado e que não está sabendo o que fazer. Como é que seria? Vocês iam gostar disso, gente? Me conta aí nos comentários. Porque se vocês forem gostar, eu vou dar um jeito de passar esse material para vocês. Eu acho que ontem ele ficou muito claro para mim, assim, o tanto que ele é importante. Da gente prestar atenção nessa questão de como que a gente está mexendo com a jardinagem e como que a gente pode usar isso na nossa vida.
que a jardinagem terapêutica foi basicamente isso, só que com muitos conteúdos a mais. E foi muito legal viver isso, porque eu saí de lá exausta, com a mão toda ralada, a mão ficou toda cheia de furinho, né, que eu tive que mexer com o álcool gel, depois ficou toda bagunçada. E foi muito interessante, porque anteontem eu não tô na minha casa, eu tô na casa do Roberto, meu companheiro. Eu vim pra cá, né, eu e meus cachorros, porque aqui tem mais espaço, o escritório do Roberto funciona melhor aqui. Então eu vim pra cá com as crianças, né, com as crianças de 4 patas, e a gente ficou aqui, desde que a quarentena começou que eu tô aqui. E anteontem eu tive na minha casa, porque eu tenho que ir lá todos os dias molhar as plantas, e quando eu cheguei lá, tinha caído, assim, de cima de uma murta, tinha um monte de Ora Pronobis e era do muro, parará, e parece que esse negócio todo despencou. E no que despencou, tampou a passagem na lateral da minha casa. Então eu tive que começar essa poda já no escuro, porque eu cheguei lá já umas 5:30 da tarde, quase 6 horas, e até eu acabar isso já estava escuro, tirando coisas que estavam entupindo o caminho. Aí eu já achei isso interessante. Mas não tinha feito nenhuma relação com a jardinagem terapêutica, nada. Eu só tirei as coisas, porque eu precisava passar com a mangueira para molhar as plantas, e a passagem estava fechada. Aí passei, molhei, beleza. Aí quando foi ontem, é que eu fiz essa coisa das ervas de passarinho, eu falei, gente, quanta erva daninha que não deve estar em mim. Sabe assim, quantas coisas, quanta procrastinação, quantos medos de expor o conteúdo, quanta coisa que eu tô assim, rateando de explicar ou de colocar em prática por medo ou por procrastinação, ou sei lá por quê, e que não tá fluindo, né? Então, num dia barra a passagem na minha casa, ontem eu tiro aquele tantão de coisa daqui. Depois vocês olham lá no meu Instagram, gente, é o @internalquimia. Vocês vão ver a quantidade de erva de passarinho. Assim, foi chocante. Eu não dava para imaginar que aquilo tudo era erva de passarinho. Fiquei chocada com aquilo lá. Então eu vou colocar as fotos lá e vou colocar uns comentários. Pena que eu não tirei foto da minha mão para vocês verem ela toda vermelhona, toda ralada. Cheia de verde nas unhas. Porque eu pegava e puxava. E aí no que eu puxava, meu cabelo ficou cheio de folhinha, de bichinho, aranha passeou em mim. Foi uma festa. Foram 2 horas me divertindo no meio das plantas, que realmente é o que eu gosto de fazer. Mas isso para mim teve um significado muito forte, de que tem alguma coisa que está me barrando, me entupindo, né? Um dia cai o negócio lá em casa, não me deixa passar com a mangueira para molhar as plantas. Ontem a erva de passarinho eu vejo, e eu só fui lá fora para ver o que a Nina estava comendo. E aí quando eu vou entrar para dentro de casa, eu vejo a erva de passarinho, resolvo, né, puxar assim, tipo, e no que eu puxo sai aquele tanto e vem aquele monte de coisa, aí eu saio puxando, 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 puxando. A sensação de leveza que me deu depois, sabe, assim, foi muito legal. E aí me remeteu muito a essa coisa da jardinagem terapêutica, porque a jardinagem terapêutica é isso, é a gente juntar essas duas coisas, a terapêutica com a jardinagem. E aí, se vocês quiserem, escreve embaixo, não esquece. Se vocês quiserem conhecer esse conteúdo, eu vou dar um jeito de disponibilizar ele para vocês. Eu vou achar assim super legal usar esse material que está guardadinho faz tantos anos já que ele está lá paradinho que eu não tinha mexido com ele mais. E que ontem ele veio assim todo à tona, todo, apareceu tudo de novo. Tudo para que ela serve, de como que ela funciona. E assim a sensação de leveza, sabe assim. E aí hoje de manhã ontem à noite, na verdade, eu já estava começando a ficar mais sintonizada com os seres, né, que me passam as mensagens. E hoje de manhã veio uma enxurrada de mensagens que eu vou digitar e eu vou fazer 2 ou 3 vídeos, não sei ainda quantos vão dar, para falar dessas mensagens, que são mensagens muito especiais. Então eu vou ler a mensagem e vou comentar com vocês. Essa é a minha promessa para vocês, que eu vou fazer esses vídeos, porque aquelas mensagens que eu recebi hoje, elas não podem ficar só para mim. E aí depois também, se vocês quiserem receber elas por e-mail, só colocar embaixo o e-mail ou me mandar no particular lá do alquimiainternamr@gmail.com, que aí vocês vão receber essas mensagens. Foram mensagens muito fortes para esse momento que a gente está vivendo. E de, sabe assim, vamos pegar e vamos fazer o que tem para fazer? Foi primeiro para mim, né? Claro. Vamos parar de ficar procrastinando, vamos parar de ficar com medo de expor, de fazer as coisas e vamos colocar as coisas em prática. Então ela foi uma mensagem muito forte, assim. E assim, para quem não sabe, eu tô falando isso rindo porque eu levei 14 anos para começar a realmente colocar em prática, colocar
disponível, né, para as pessoas, as mensagens que eu recebi. Comecei a receber isso em 2004. E aí enrolei, dei trava, fiz um monte de coisa. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês, gente, contando essa história, que essa história ela é muito importante para vocês verem como que às vezes a gente não só se sabota, mas também como que a gente às vezes acha que uma coisa que tem um valor muito grande, né, para as pessoas, você olha e fala assim, mas isso não é tão importante assim, nem precisa. E de verdade você está sabotando você, está sabotando o trabalho, sabotando tudo. Então eu acho que ontem essa tirada de ervas de passarinho foi isso, sabe assim, vamos tirar o que está te parando e vamos andar para onde precisa ir. Porque na hora que eu parei, que eu vi que era zero, que eu não tinha feito nada do que eu tinha me programado fazer à tarde, eu falei, nossa, meu Deus, eu não acredito, eu não fiz nada. Aí eu parei e fez o que você precisava fazer. Porque todo o resto não ia fluir, porque aquilo que eu precisava tirar lá, energeticamente, saiu junto com aquela erva de passarinho e foi embora. Tanto que à noite eu já estava mais sintonizada e hoje de manhã já chegaram 3 mensagens. Assim, um tempão escrevendo um monte de coisa que foi importante, que foi forte e que eu me comprometo com vocês. Eu vou fazer esses vídeos para vocês. Nós vamos ver essas mensagens juntos porque elas precisam ser vistas, tá bom? Então é isso, gente. Hoje era só isso que eu queria contar para vocês, que eu achei muito forte. E assim, fiquem atentos. As coisas, a espiritualidade, de uma forma geral, ela fala com a gente através das pequenas coisinhas do dia a dia. E às vezes essas pequenas coisinhas do dia a dia passam e a gente não percebe. Então, por exemplo, anteontem eu não tinha associado nada com aquela coisa que caiu lá em casa. Caiu, pronto, vou lá, limpo, corto, podo. Ok. Fiquei triste porque eu estava podando, tive que podar um pedaço enorme do meu Ora Pronobis que estava lindo. Mas ok, passou. Foi só uma coisa que aconteceu, eu fui lá e fiz. Aí ontem é que a minha ficha caiu. Eu falei, gente, o Ora Pronobis caiu num dia. Entupiu a passagem. Aí hoje isso acontece, né? Que eu estava pensando isso ontem. Aí isso acontece, eu tenho que tirar esse tantão de erva de passarinho. Isso não é coincidência. Isso não é, é a forma que o universo está me mostrando assim, olha, você está entulhando o seu caminho de coisas que não precisa. Tira isso de você e enxerga. Enxerga o que você precisa enxergar. Faz o que você precisa fazer, resolve o que você precisa resolver. E aí você vai lá, tira as ervas de passarinho e fica todo sintonizadinho de novo. É muito doido, né? Pra quem escuta a gente falar assim, que não acredita muito nessas coisas, acha que a gente é maluco. Mas eu não sou maluca não, gente. É só porque realmente foi muito forte ontem. A sensação de leveza que me trouxe depois que eu tirei aquele tantão de coisa da planta. E de olhar pra planta, eu não consegui tirar tudo. Porque é uma árvore, ela que tá lá em cima, né? Não tinha jeito de tirar. Mas pelo menos a cerca, os hibiscos que ela estava começando a já matar, isso tudo foi limpo. E aí depois eu vou colocar para vocês tá, lá no Interno Alquimia as fotos, a quantidade de erva de passarinho. E aí a gente vai conversar lá. Eu vou mostrar isso, tá no Instagram, vai estar no Instagram, tá? E eu vou mostrar lá para vocês, assim, o tanto que aquilo ali mata uma planta. E que sufoca. E que quando a gente não olha para as coisas que estão nos sufocando, para as coisas que estão tentando nos parar, para as coisas que a gente vai para os medos, né? Qual que é a erva daninha que você está guardando com você? Já se perguntou? Qual que é a erva daninha que está te mantendo preso num padrão e não te deixando caminhar? Ontem eu vi muito claro, assim, o medo da exposição e a procrastinação. Ficou muito nítido isso para mim ontem. E não saber, às vezes, por onde começar também, tem isso também. Mas qual que é a sua? O que você pode tirar dessa historinha que eu tô contando? Porque eu não tô contando essa historinha à toa, né? Pra você deixar crescer aquilo que precisa crescer e deixar morrer aquilo que precisa morrer. Vamos pensar nisso juntos? É um pensamento que às vezes dá um medinho, né? Mas vamos pensar nisso juntos. E aí, se você gostou do vídeo, curte aí embaixo. E vamos caminhar juntos. E se você quiser conhecer sobre jardinagem terapêutica, deixa aí embaixo. Aí eu vou dar um jeito da gente disponibilizar. Mas eu só vou fazer isso se vocês falarem que querem. Senão vou gastar meu tempo, não, que minha agenda de quarentena já está lotada. Mas se vocês quiserem, eu vou dar um jeito de disponibilizar para vocês. E vai ser muito legal. Porque tem muita coisa legal nessa jardinagem terapêutica.
pra gente associar a terapia com a jardinagem, tá bom? Beijo de luz, curte o vídeo aí se você gostou, se inscreve no canal e vamos divulgar muitas coisas lindas sobre plantas, sobre cristais, sobre jardinagem terapêutica agora, se vocês quiserem, tá bom? Beijo de luz pra vocês.